irmãos, muito bom dia. Vamos retomar então a nossa série de estudos sobre a martiologia. É uma série, né? Foi só, começamos domingo passado e hoje pretendo concluir esse estudo com os irmãos. Lembrando só então que quem gosta das terminologias mais técnicas, mais teológicas, assim, mais aprofundadas, amartia quer dizer erro, pecado, né? E logia, estudo. Então, a martiologia é a doutrina do pecado em si, né? Nós estamos analisando. Fazendo um resumo, então, do que nós vimos o que é o pecado, de onde ele vem, se herdamos ou não a natureza pecaminosa de Adão. Fica aqui a definição do Wayne Grudem, muito boa para explicar o que é o pecado. Que o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja em atos, atitudes e natureza. Exploramos essas três palavras aqui. Que os atos são as ações praticadas pelo ser humano, né? Isso, de certa forma, é pecado. E que o pecado não é somente um ato, né? Você pode estar parado, sem fazer nada, mas você também pode pecar, né? Como assim? Em atitudes. Essas atitudes são as disposições ou desejos íntimos do nosso coração. Nós podemos não matar uma pessoa, podemos achar errado isso, com certeza, mas se no nosso coração temos pensamentos acerca disso, nós certamente estamos pecando contra Deus. A natureza também, outro termo que nós estudamos, dessa definição do pecado, que ela é a essência do que nós somos. E essa essência do que nós somos, ela carrega em si uma deformidade que ela se manifesta em cada detalhe da nossa vida, como nós vimos, né? Como que essa deformidade surgiu? Nós vimos, então, que é pelo pecado de Adão. Mas eu também expliquei da vez passada para os irmãos que nós não devemos jogar a culpa em Adão. Adão, você pecou e nós estamos sofrendo. No pecado de Adão, nós pecamos, irmãos. Falei também que não existe esse dualismo, não existe essa luta entre Deus e Satanás. Satanás, melhor dizendo, não está em pé de igualdade contra Deus. Não estão disputando uma queda de braço para ver quem vai ganhar todas as coisas. Vimos também que o pecado, muito antes de Adão e Eva, ele já estava no mundo angelical, com a queda de Satanás. Falamos também do pecado herdado, ou pecado original, como alguns títulos dizem, né? Alguns estudiosos falam. Falei que o pecado de Adão é o nosso pecado. Adão pecou, nós pecamos juntos também. Porque o texto de Romanos 5,12 diz que, no final dele, porque todos pecaram, né? Não é simplesmente Adão pecou e nós, como diz a nossa gíria, nós pagamos o pato. Não, no pecado de Adão nós pecamos também. Porque Adão era o representante da humanidade. Deus via Adão como representante da humanidade. Algumas pessoas podem achar isso injusto, né? Falar, poxa vida, Adão pecou e eu estou sofrendo por causa disso, né? Então você fala para essa pessoa assim, que ela reclama de Adão, né? Fala assim, então Cristo não pode ser o teu representante, né? Porque se você reclama que por causa do pecado de Adão você pecou, então pela morte e ressurreição de Cristo você não pode ser salvo também. Você não pode ser uma nova criatura, né? Porque Cristo é o representante dos primogênitos, né? Do povo eleito, de Deus separado, né? Ele é o primeiro de muitos. Então se você reclama de Adão,
por outro lado, você não é digno dessa representatividade de Cristo. Falei da natureza pecaminosa, né, do Salmo 51, versículo 5, exemplificando que nascemos com o pecado, somos pecadores desde o nascimento, e que esse pecado implica em que nós não somos capazes de fazer nada espiritualmente bom que agrade a Deus. Podemos fazer o bem sim às pessoas, mas se tratando espiritualmente, as nossas intenções elas são impuras diante de Deus. Vamos começar então o assunto novo prometido para os irmãos, já que nós temos a nossa base aqui sobre a natureza pecaminosa, sobre o que é o pecado. Vamos falar então acerca das crianças. Muito bem, o que acontece com as crianças quando elas morrem antes de ouvir o Evangelho? O que será que acontece com elas? Crianças nascem pecadoras? Existe aquela fase da inocência? Ou, sei lá, alguns irmãos já devem ter ouvido uma expressão parecida. O que a Bíblia fala sobre isso? Muito bem, eu trouxe essa imagenzinha aqui, tirando uma lasquinha do sarro, né? Acerca das crianças, né, que não viram acerca do Evangelho. Vão para o inferno? Claro que não. Estou brincando. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? Em primeiro lugar, quero dizer para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que nós devemos aceitar o testemunho bíblico. Aceita que dói menos. Em primeiro lugar, não existe essa chamada fase de inocência. A Bíblia em nenhum lugar ela fala sobre essa tal fase de inocência das crianças. Que criança não comete pecado, que criança não sabe o que é pecado e coisas do gênero. Gênesis 8, 21, irmãos, está transcrito ali para nos mostrar que essa fase da inocência não existe. Quando Deus, nesse contexto aqui, quando Deus ele salva a família de Noé ali, do dilúvio, e Noé então oferece um sacrifício para Deus ali, e esse sacrifício é agradável sim para Deus. Deus, fazendo a sua aliança com Noé, ele diz o seguinte: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Outra versão desse texto, para século XXI, vai trazer da seguinte forma: desígnio íntimo, ele vai trazer como imaginação do coração. E quando ele fala de mocidade, ele diz desde a infância. Relendo esse texto, então, ele diz que o desígnio que é má a imaginação do coração do homem desde a sua infância. E é claro que os irmãos vão poder lembrar de outros textos também, como nós já vimos, o Salmo 51, versículo 5, Davi falando que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Abram comigo no Salmo 58, versículo 3. É um texto que é parecido com esse Salmo 51. Salmo 58, versículo 3, irmãos. Diz assim: e desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Quem tem versão diferente aí, quiser compartilhar com os irmãos aí, pode ficar à vontade sobre esse texto. Mas o texto é claro, que desde a sua concepção
já se desviam, e nascem e já se desencaminham. O texto não está falando de fases de inocência, pelo contrário, fala que desde o nascimento já são inclinados para o mal. Ok? Vamos dar continuidade? Crianças, irmãos, precisamos entender que as Escrituras, seja para crianças, adultos, velhos, fala da salvação pela graça. Salvação pertence ao Senhor. Jonas 2:9, finalzinho do texto. Deus é quem salva, Deus é quem redime, Deus salva. Não é ser humano, não parte do ser humano, não parte da natureza do ser humano, de mérito algum do ser humano. Essa é a primeira premissa que nós devemos entender sobre salvação, seja de crianças, seja de pessoas de qualquer idade. Em relação a crianças, nós vemos em alguns textos da Bíblia que Deus pode produzir a regeneração mesmo antes da criança nascer. Salmo 22, irmãos, versículo 10. Salmo 22, versículo 10. Olha o que diz Davi. A ti me entreguei desde o meu nascimento, e desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Essa é uma confissão de alguém, não era um ímpio, mas alguém crente, e alguém que já era uma nova criatura. E ele diz que desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Antes mesmo de ele nascer, já estava separado para Deus. Lucas 1,15 vai nos mostrar sobre João Batista. Lucas 1,15 diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Ou seja, o Espírito Santo nós conhecemos, irmãos, que ele habita nos crentes. E aqui nós vemos no texto que o anjo Gabriel, falando para Zacarias, que esse menino, que João Batista, já do ventre materno será cheio do Espírito Santo. Já vai nascer novo, usando a expressão de João 3,3, já vai nascer nova criatura. Mas é preciso deixar muito claro para os irmãos que esse meio de salvação das crianças, antes de elas ouvirem o Evangelho, antes de elas terem contato com a palavra de Deus, se arrependerem dos seus pecados e crerem, esse é o meio extraordinário. Ou seja, ele não é um meio comum, não é um meio habitual dado pelas Escrituras que Deus salva as pessoas. O padrão de Deus é salvar, sim, os filhos dos crentes. Nós podemos ver aqui, não precisamos pegar todos os textos, mas se nós pegarmos, já que nós falamos de Noé aqui, Gênesis 7:1, juntamente com Hebreus 11:7,
ele fala sobre Deus salvando, preservando junto com Noé os seus filhos. Gênesis 7:1 diz assim, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, o intento de Deus é, por causa de Noé, Deus diz: entra nessa arca, tu e toda a tua casa, você e tua família, você e teus filhos, você, tua esposa e teus filhos, entra lá. Em Hebreus 11:7, irmãos, o texto diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de conhecimentos que ainda não se viam, e sendo tementes a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, ou seja, de sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O texto aqui corroborando Gênesis, em que Noé, divinamente instruído, recebeu então a revelação de Deus ali para fazer uma arca, e que ele então deveria pôr nessa arca ele e todos da sua casa, todos da sua família. No Salmo 103, irmãos, ali, versículo 17, Salmo 103, versículo 17, o texto diz assim, da seguinte forma: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Deus se agrada, sim, em salvar o justo e a família do justo também. Nós vemos isso em Atos também, vários exemplos. Podemos lembrar daquele carcereiro que ele temeu quando a cadeia, quando houve aquele terremoto lá e as grades da cadeia se abriram lá, e ele temeu, porque ele pensava que os prisioneiros lá, que Paulo havia fugido. E daí quando Paulo anunciou que ele estava lá, né, aquele carcereiro creu na mensagem do Evangelho, e Paulo disse que tu e tua casa, você e tua família, crerão no Senhor. Creio, tu e tua casa serão salvos. E existem outros textos também em Atos que nos mostram isso. É claro que todos esses textos, irmãos, não quer dizer que os filhos dos crentes são automaticamente salvos. Entendo que eu estou dizendo para os irmãos que o intento de Deus é salvar o justo e a sua família. Mas não quer dizer que os filhos serão automaticamente salvos porque os pais creem no Evangelho. Muito longe disso. Olhamos o exemplo posto nas Escrituras aqui, e vemos em 1 Samuel 8, os 3 primeiros versículos de 1 Samuel 8, esse texto nos mostra que Samuel teve filhos que infelizmente não seguiram o caminho do pai. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele,
Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então nós temos o exemplo oposto aqui. Podemos citar também um pouco antes de Samuel, o sacerdote Eli. Teve os filhos Hófni e Finéias também, que infelizmente não seguiram o caminho do pai. Todavia o pai também não disciplinava e infelizmente ambos morreram. E todo aquele acontecimento lá da Arca da Aliança ser roubada pelos filisteus. Então, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é isso. Que Deus, acerca dessas crianças, Ele, sim, pode salvá-las, antes mesmo delas crerem no Evangelho. Elas podem ser regeneradas no seu ventre materno. Todavia, não é um meio comum, é um meio extraordinário. O padrão de Deus, o padrão que Deus estabelece ali para nós, o desejo, o intento, também posso dizer assim, é que os filhos dos crentes sejam salvos também, creiam no Evangelho, assim como os pais creram. Mas infelizmente, em alguns casos isso não acontece. Aqui. E posse disso, irmãos, eu creio que acerca das crianças, nós tenhamos um entendimento maior para poder discutir com as pessoas, ensinar, exortar as outras pessoas a crerem na graça de Deus. Infelizmente é muito triste nós encontrarmos pessoas assim que perdem seus filhos antes de ouvir a mensagem do Evangelho. Mas Deus oferece essa esperança, essa oportunidade, essa graça maravilhosa. E por outro lado, as Escrituras, elas, a partir desse momento, a Escritura não fala mais nada, a Escritura se silencia. Então, é um alerta para nós evitarmos de falar coisas além do que as Escrituras falam sobre crianças. Um pouco sobre o pecado em nossas vidas, partindo agora para um outro assunto. As Escrituras nos mostram que todos nós somos pecadores diante de Deus. Esse é o assunto que eu gostaria de tratar com os irmãos, que é o assunto introdutório para aquele outro tópico que eu prometi para os irmãos, que é sobre graus de pecado. Essa é a nossa base aqui. Em primeiro lugar, as Escrituras nos mostram que todos nós somos pecadores diante de Deus. Não existe exceção, não existe casos à parte. Todos nós somos pecadores diante de Deus. O Salmo 14, versículo 13, irmãos, diz o seguinte: Salmo 14, versículo 3. O apóstolo Paulo parafraseia ele lá em Romanos. Diz o seguinte: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O texto é muito claro, não precisa muita explicação. Todos são pecadores. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Diante dessa situação, irmãos, nós temos um outro agravante, que nós vemos que o nosso padrão de responsabilidade, ele é elevado. Por que eu estou querendo dizer isso para os irmãos? Mostrando que, primeiramente, todos estão debaixo do pecado, todos são pecadores diante de Deus, e que nós temos um padrão elevadíssimo
e de obediência aqui. Mateus 5,48 fala o seguinte, irmãos. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus exige perfeição. Não é apenas 99,9% dos mandamentos obedecidos. Quando nós nos deparamos com Deus, nós vemos que Deus é perfeito e Ele exige perfeição. Mas nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Aconteceu em determinado momento da história que Pelágio acreditava que o pecado ele consistia apenas em atos pecaminosos. Ou seja, que o ser humano ele só pode ser responsável pelo pecado que ele cometeu, ou por aquilo que ele era capaz de fazer. Você não podia culpar o homem por aquilo que ele não podia fazer. Por exemplo, ele não cria. Pelágio não cria nessa doutrina assim, do pecado herdado. Não, nós não recebemos essa natureza pecaminosa de Adão. Deus não pode exigir isso de nós. Mas as Escrituras nos mostram que nós estávamos mortos em nossos pecados. Que no pecado de Adão nós pecamos também. O texto de Efésios 2:1 diz que Ele nos deu vida estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente. O morto não faz nada. A consequência do pecado era tão séria, que nós não tínhamos capacidade de fazer nada. Não tem como entender que nós temos que ser responsáveis simplesmente por aquilo que nós somos capazes de fazer. Porque uma pessoa que poderia apenas, que tem pensamentos ímpios, ela seria uma pessoa, de certa forma, justa diante de Deus. Tipo, poderia pensar assim, que isso não é tão sério, não é tão pecaminoso assim. Mas a Escritura nos mostra o contrário. Que o pecado sim é grave. Posse disso, irmãos? Olhamos então para os graus do pecado. Isso existe nas Escrituras? A resposta para os irmãos é depende. Depende da maneira como você pergunta. Depende do jeito que você quer saber sobre isso. Como que você quer saber? Que forma que você está me perguntando isso? Ok. Respondendo aos irmãos, é preciso entender duas coisas. A primeira delas é a culpa legal e o resultado do pecado na vida e no relacionamento com Deus. Duas coisas precisam estar em mente quando nós formos responder isso. Em primeiro lugar, a culpa legal. Sim, é certo aquele raciocínio que nós somos pecadores diante de Deus e que não importa um ladrão de galinha, um ladrão de bala na mercearia, quanto a um assassino em série. Sim, todos somos pecadores. Todos estão debaixo do pecado. Todos transgrediram a lei de Deus. Todos não estão em conformidade com a lei de Deus. Logo, são pecadores. Quanto a isso, não devemos ter dúvida. Romanos 5,16, irmãos. Ele diz o seguinte:
O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Eu creio que eu peguei o versículo errado aqui, peço desculpa para os irmãos. É o versículo 17, que diz assim: pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A primeira parte, que pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte. Pelo pecado de Adão, a morte veio, e que por causa, sim, do pecado dele, nós que também pecamos, o julgamento veio de Deus. Nós somos considerados pecadores. Não importa o que você fez, seja se você roubou uma bala, se você roubou uma folha de papel do escritório lá vizinho, ou se você é um assassino em série, ou se você roubou um banco, não há diferença. Gálatas 3:10, irmãos. Gálatas 3:10 diz o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, do ponto de vista divino, se não obedecemos toda a lei de Deus, nós somos malditos. É claro que o contexto aqui, desse texto, ele não trata disso. Mas é simplesmente para mostrar para os irmãos a gravidade do nosso pecado e a perfeição da lei de Deus. O que Deus exige é 100%. Obediência total. Se não for assim, não vai. É pecador. Ah, mas ele fez coisa pior que eu. Não. Você continua pecador. Você é pecador. E ainda Tiago 2, versículo 10, 11. Por aquelas cidades rejeitarem a ele. Jesus está dizendo o seguinte: se fizessem as mesmas coisas que lá em Sodoma, em Gomorra, que está sendo feito aqui, por meu intermédio, ele está falando que haveria muito menos rigor. Observem, irmãos, essas palavras aqui. Versículo 22. Haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Jesus condenando Corazim e Betsaida, porque eles não se arrependeram, porque eles endureceram o coração acerca das boas novas de Cristo. E no versículo 24, Jesus fazendo essa comparação, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum. Entenderam a seriedade do pecado? Rejeitaram a Cristo. Pecado seríssimo. E Jesus está falando: vai ter muito menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Em outras palavras, eu vou pegar leve com Sodoma e Gomorra, mas para vocês eu vou pegar pesado. Porque vocês me rejeitaram. Porque vocês rejeitaram a plena mensagem de Deus. Um pouco adiante, em Mateus 23,
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus não está condenando os escribas e fariseus, porque eles davam o dízimo lá até da folhinha do endro, do cominho, da hortelã. Nasceu um pé de hortelã que tem 3 folhas aqui, eu vou levar uma lá para o templo. Jesus não estava condenando isso, mas Jesus estava condenando o seguinte, que havia preceitos muito mais importantes que deveriam ser observados, e que esses que são os mais importantes estavam sendo negligenciados pelos escribas e fariseus. Notem, irmãos, a seriedade do pecado. O que é mais importante? Sim, importante trazer ofertas, mas o mais importante, acudir o necessitado. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E ainda tem João 19, versículo 11. João 19, versículo 11. Jesus diante de Pilatos. Diz assim o texto. Pilatos escreveu... versículo 11, peguei o 19 aqui. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti maior pecado tem. Jesus está falando que Judas, que entregou a Cristo para ser crucificado, maior pecado tem. Mas você acabou de falar aqui, Kennedy, que todos são culpados diante de Deus, que o pecado não tem tamanho, é pecado, aquele que roubou pouquinho, derrubou muito, é pecado, que mentiu um pouquinho, que mentiu um monte, é pecado. Sim, eu falei isso. Mas aqui o texto nos mostra a seriedade do pecado. Que Judas, que entregou o próprio Senhor do Universo para ser crucificado, cometeu um pecado sem tamanho, imensurável. Essa é a seriedade do pecado. Pecado seríssimo. Outros textos ainda que nos ajudam a entender. Lá no Antigo Testamento isso também era tratado. Talvez até fique de forma muito mais clara para os irmãos. Lá em Levítico, capítulo 4, versículo 2, 13 e 22. Levítico capítulo 4, versículo 2. Fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, versículo 13, ainda diz assim: mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados. E ainda mais o versículo 22, irmãos: quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou, se não fizessem, se tornar culpado. E ele explica então o que aquela pessoa deveria fazer, como o sacerdote deveria reagir, proceder. Mas a questão é ignorância. A palavra que é ignorância mostra
o foco principal para nós aqui. Se essa pessoa pecar por ignorância, por não conhecer o preceito de Deus, seriedade do pecado, pecou contra Deus, para diante de Deus, mas esse pecado não teve uma consequência tão grande, pecou por ignorância, não sabia, poxa vida, o que ele tem que fazer? Sim, reconhecer o seu pecado e ir lá para o sacerdote, levar o sacrifício, é um pecado novo. Ainda tem Números 15. Números 15, 30. Diz o seguinte: mas se a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quem tiver versão diferente, por favor, compartilhe, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injure ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Eu acho que na século XXI está deliberadamente, não? Conscientemente. Pecar tendo consciência de que está pecando. Seriedade do pecado. Ele fala anteriormente de pecar por ignorância. Mas aqui, olha, irmãos, a seriedade do pecado. Se essa pessoa pecou conscientemente, atrevidamente, na cara dura, essa pessoa tem que ser eliminada. Seriedade do pecado. Pecou por ignorância, não precisa matar a pessoa. Não leva para fora lá da cidade e apedreja. Trata o pecado dessa pessoa. Mostra que ela pecou. Todavia, ela vai proceder de acordo com o que deve ser feito. Mas se a pessoa pecou deliberadamente, sabendo que é pecado, sabendo que é errado, tem que ser eliminado. Seriedade. Nesse caso, percebemos que existem graus. Existem diferenciações, porque isso afeta o relacionamento com Deus. Fere muito mais a santidade de Deus. Tiago 3,1 ainda, irmãos. Tiago 3,1 diz: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, Tiago está falando, olha só. Quer ser mestre? Então saiba que vai ter maior juízo. Você vai ser cobrado com muito mais rigor. Era o caso dos escribas e dos fariseus. Jesus condenava. Jesus olhava para eles olhava a maneira como eles conduziam o ensino, tratava eles como hipócritas, raça de víboras, porque vocês estão conduzindo o povo ao erro, fazendo com que o povo seja 2 vezes mais merecedor do inferno. Vocês que deveriam ensinar estão conduzindo ao erro. E Tiago diz que, em outras palavras, quer ser mestre? Então fique ciente de que você vai ser cobrado com muito mais juízo, com muito mais severidade, porque nas tuas mãos estão depositadas vidas. Pessoas dependem do ensino correto das Escrituras que vem de você. E isso tem um valor positivo para nós, esse ensinamento tão precioso. Embora duro, tem um valor positivo. Qual é esse valor positivo, irmãos? Balancear as situações da nossa vida e da igreja. Há momentos em que nós temos que exercer a disciplina na nossa família, na igreja, com muito mais rigor. E há momentos que nós temos que colocar menos rigor. Lembro do texto também de Mateus, se não me engano, Mateus 19, em que Jesus mostra as etapas assim que nós devemos
abordar um pecador, alguém que pecou dentro da igreja, conversar com ele. Se não resolver, volta com 3 testemunhas. Se mesmo assim não resolver, diz a igreja conversa com essa pessoa, e se assim essa pessoa não se arrepender, ela tem que ser excluída, tem que ser expulsa da igreja. Graus de pecado, seriedade de pecado, sendo trabalhado. As Escrituras nos ensinam a trabalhar com isso. Para finalizar, irmãos, quero tratar outro assunto aqui, então, da doutrina do pecado. É com o pecado relacionado na vida de um crente. Se um crente pecar, e agora? O que acontece comigo? É muito comum você ouvir por aí que se perde salvação. Eu não posso pensar em pecar porque eu vou perder minha salvação. Se realmente nós tivéssemos essa capacidade de segurarmos a salvação em nossas mãos, nós já teríamos perdido há muito tempo, para ser sincero. O que acontece quando um crente peca, irmãos? Romanos 8:1 nos mostra que nossa situação diante de Deus, ela não muda. O crente pecou diante de Deus, você não deixa de ser salvo por causa disso. Deus agora não apaga seu nome lá do livro da vida. Passou na borracha assim, não quero mais o cristiano aqui. Vou riscar aqui. Já está até rasgada a folha lá, do tanto que escreveu e apagou, escreveu e apagou. Vai acabar o erro. Pois é. Não funciona dessa forma, irmãos. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo é nova criatura. A culpa do pecado foi removida. Não há condenação. Você pecou sim, mas você pecou contra Deus. Calma lá, vamos trabalhar no assunto. Em primeiro lugar, a culpa do pecado foi removida. Você não vai deixar de ser salvo porque você pecou. Mas a tua comunhão com Deus e a tua vida cristã será prejudicada por causa do pecado. Isaías 59, versículo 2, é um texto muito clássico que nos mostra o efeito do pecado na vida do crente, com relação ao seu relacionamento para com Deus. Ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ele mostra que o pecado faz com que Deus vire as costas para você. Deus, em outras palavras, ele fica desgostoso com o pecado. No nosso relacionamento familiar, passamos por situação semelhante. Graças a Deus que Ele nos ensina através disso também. Amamos o nosso cônjuge, amamos os nossos filhos, filhas, nossos colegas, nossos amigos, irmãos em Cristo. Mas, quando eles fazem alguma coisa que nos desagrada, nós não deixamos de gostar dessa pessoa, mas nós ficamos entristecidos. Não é verdade? Não ficamos chateados? Poxa vida, por que ele foi fazer isso? Por que ele foi falar aquilo? É da mesma forma. Deus tem toda a liberdade, tem todo o direito de sentir-se desgostoso com o pecado. E como o texto está falando aqui, que os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Deus se oculta. Então a situação não muda diante de Deus, mas você cai em desagrado diante de Deus.
Efésios 4:30 ainda diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele está falando que nós temos essa capacidade de entristecer o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala: não entristeçam. Vocês têm essa capacidade. Pecado, vocês podem vir a entristecer. A confissão de fé, lá no capítulo 11, parágrafo 5, ele diz o seguinte: que eles, os crentes, geralmente não podem desfrutar da luz da presença de Deus até que se humilhem, confessem o seu pecado, peçam perdão e renovem sua fé e arrependimento, caso tenham pecado. É isso que acontece. Você não desfruta da comunhão plena com Deus enquanto você não se humilhar, você não se arrepender, enquanto você não pedir perdão, enquanto você não renovar a sua fé e o seu arrependimento. Você não vai deixar de ser salvo. Todavia, o seu relacionamento vai estar abalado. Vai ter aquela situação sim que você ou você se arrepende ou você se arrepende. Rapidamente, irmãos, gostaria de tratar o assunto sobre o pecado imperdoável. É o texto que está lá em Mateus 12, versículo 31 e 32. Estamos quase estourando o tempo aqui, né? Mateus 12, versículo 31 e 32 diz o seguinte, irmãos: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Você, algum momento da sua vida já ficou aterrorizado por ter caído nesse pecado imperdoável? Se você em algum momento da sua vida temeu isso, pode ter certeza que você não caiu. Berkhoff diz o seguinte: podemos estar razoavelmente seguros de que os que receiam havê-lo cometido e se preocupam com isso e desejam as orações de outras pessoas por eles, não cometeram. O texto que nos ajuda a entender essa passagem do pecado perdoável está lá em Hebreus 6, do 4 ao 6. Vou voltar aqui, eu estou copiando lá. Hebreus 6, do 4 ao 6. Diz o seguinte: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, ou seja, a vergonha. Esse texto nos ajuda a entender o que é o pecado imperdoável, porque ele, de certa forma, os crentes não estão sujeitos a cometer esse pecado, mas esse pecado ele é muito mais comum para aqueles que experimentaram o poder de Deus, estiveram no meio do povo de Deus, provaram a palavra de Deus, como o texto diz, e mesmo assim se mantiveram duros de coração. Resumindo, irmãos, essas pessoas desprezaram o meio ordinário de salvação. Se elas desprezaram esse meio ordinário de salvação, logo não existe outra maneira. Por isso, imperdoável.
No caso daqueles líderes religiosos que estavam atribuindo a obra de Cristo, do Espírito Santo ali, ao poder de Satanás, eles estavam vendo claramente o poder de Deus, curando doentes, ressuscitando mortos, palavra sendo pregada, e eles atribuíram a Satanás, a Beelzebul. Por isso Cristo disse, isso é imperdoável, porque é o Espírito Santo que regenera. Esse que está operando milagres é o que regenera, o que transforma, é o que dá nova vida aos corações. Se vocês rejeitam a única forma de salvação, não existe outra. Não existe outra maneira. Eles conheceram a Cristo, rejeitaram o poder do Espírito Santo através dele. Conheceram o poder do Espírito, rejeitaram deliberadamente a Deus, caluniaram o Espírito Santo. E como acabei de falar, rejeitaram o meio ordinário de salvação. Então, por isso é imperdoável. É nesse sentido que o pecado é imperdoável. Uma vez que você é feito nova criatura em Cristo, você não cai nesse pecado. Conclusão, irmãos, sai em branco, porque esse é um momento precioso para nós pegarmos a palavra de Deus, tudo que nós aprendemos e compartilharmos. Para aqueles que estão nos assistindo pela internet, que Deus abençoe, que Deus ajude a compreender cada vez mais a sua palavra, e compreendendo a sua palavra, você compreende que você é pecador, que você é necessitado da graça de Deus para a salvação, e que somente Deus, em Cristo Jesus, pela sua graça, é que pode lhe dar um novo coração para crer na mensagem do Evangelho. E assim você ter consciência da tua necessidade de Deus. Amém.